eu estou numa igreja que é tudo escuro e na hora da palavra o holofote brilha na minha cabeça, aí eu volto para a reforma protestante e digo, tá errado. Eu não sou o centro. A minha sogra, eu, minha esposa, na minha infância também, com a minha avó, com a minha mãe, a gente ia orar nos hospitais. Sim. A pessoa se convertia ali. Verdade. Então ela só seria salva se ela descesse as águas, impossibilitada, às vezes a pessoa morria no outro dia. Não, ela é salva. Deus não vai excluir da salvação quem não participa do sacramento da igreja. Agora, se a pessoa pode se batizar e ela rejeita o batismo, Jesus foi batizado. Atos 2, os que se converteram foram batizados. Atos 8, o viajante foi batizado. Paulo foi batizado. 1 Coríntios 1, Paulo batizava. A pessoa pode se batizar e rejeita o batismo por causa desse modismo, que o que importa é você aceitar Jesus e batizar. Ela está rejeitando a doutrina bíblica. Logo, ela não crê. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê na doutrina e em Cristo será condenado. Se ela está rejeitando a doutrina do batismo, ela vai ser condenada. Verdades absolutas, você observa que para angariar mais gente, algumas igrejas têm aberto concessões para verdades absolutas, verdades que é inegociáveis. Essa é uma verdade que você está me falando, é uma verdade absoluta. Amém. Essa é inegociável. Se eu negocio ela, é para eu trazer A, B, C. Então, de certa forma, se eu contrario alguém, ele não vai querer ser meu membro, ele vai querer frequentar uma igreja que se adequa a ele. Então, o cara não quer ser convertido, o cara não quer participar do discipulado, ele não quer ter educação cristã, ele não participa mesmo de um momento com o pastor de aconselhamento para... Pastor, a ordem bíblica é tão clara, eu não sei porque que as pessoas complicam as coisas. A conclusão de Mateus, Marcos e Lucas é uma só. Mateus 28, 19, Jesus diz assim, ficou melhor, né? Ficou. Ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Aqui, faça discípulo e batize. Discipulado e batismo. Pode ser simultâneo, pode ser ter um processo do discipulado, mas a ordem é discipule, batize. Aí depois a gente entende, pelas instruções de Paulo e pelos costumes da igreja primitiva, que quem se declarava publicamente através do batismo, porque a gente não crê que o batismo salva, é uma declaração pública de que você nasceu de novo. Sim. Assim você está apto a fazer parte da comunhão, porque ao ímpio se oferece a salvação, mas ao crente se oferece a comunhão. Só há comunhão em família. Como a gente conversou, como o senhor colocou o seu comentário lá, e eu fixei. Então, se a pessoa não se submete à doutrina bíblica, ao credo, e aí a pessoa não se submete aos costumes da igreja, desde a igreja primitiva, ensino de Cristo, ensino dos apóstolos, dos pais da igreja, reformadores, avivalistas, para dar ouvido a esses net-crentes, YouTube-bobos, pregadores Nutelas, que nunca se submeteram a uma teologia bíblica e histórica, é abrir mão da identidade da igreja para se aumentar uma quantidade. E Atos nunca abre mão da identidade por causa de quantidade. Quem fez isso foi o demoniado lá em Gadara. Jesus pergunta por identidade, qual o seu nome? Ele responde com quantidade, somos muitos. Jesus não perguntou qual quantidade, Jesus perguntou qual o nome, identidade. Então, por causa de quantidade, muitas igrejas estão abrindo mão da identidade. Quando você chega em Atos, você percebe, começa com 120, diminuiu. De 500, Paulo disse, né? Atos capítulo 15, Jesus apareceu a mais de 500. Atos 1 e 2 tem 120, mas depois cresce para 3.000. E vai aumentando cada vez mais. A igreja não pode abrir mão de sua identidade bíblica, nem de sua identidade doutrinária. Mesmo que perca pessoas, não perca a doutrina. Pode sair triste, né? Da sua frente. O senhor fala a verdade para ela. Até porque a conversão gera tristeza. É. Às vezes é bom a pessoa sair triste do culto, para que ela melhore. E as pessoas que se encontravam com Jesus não saíam todas alegres, Nem né? todas serão alegres. O jovem rico foi um deles, A né? prioridade não é Deus agradar o homem, né? É Deus transformar o homem. Já pegando esse gancho aí, pastor Eliseu, tem igrejas que analisam historicamente a sua doutrina e não concordam com a inserção de elementos no culto, como teatro, coreografia, fumaça, paredes escuras e tudo mais. Qual a sua visão a respeito disso? Outras já analisam que não, a nossa linguagem ela tem que ser moderna, a palavra que deve ser pregada aqui, que deve ser bíblica. Qual que é a sua
a sua visão a respeito da inserção de elementos no culto que não faziam parte do culto que está nas escrituras. A linha é tênue. A pessoa diz moderno, moderno, moderno. Tá, se você consegue ser moderno sem ser mundano no culto, ainda vai. Eu costumo dizer que o show pode se tornar um culto. Eu conheci o pastor Zé Batista em Brasília, que ele ia nos trios do carnaval. Aí o povo, ele pediu 1 minuto lá e subia Bíblia para dentro. O show se tornou um culto. Eu já vi pastores pregando em rodeio. Eu já preguei num evento com o pastor Cláudio Duarte, que era um rodeio, pela prefeitura. Eu e o pastor, todo mundo cantou, fez o seu show, eu e o pastor Cláudio Duarte pregamos a palavra. O show se tornou um culto. Sim. Agora o culto, irmão, não pode se tornar um show. A parede preta. Irmão, o Santo dos Santos era escuro. Eu acho que isso não influencia na centralidade de Cristo no culto. Porque eu comecei pregando em igrejas que era luz de vela, nem energia tinha. E às vezes a parede preta é até mais barato do que a clara. para se manter. E segundo, quando as minhas fotos em igrejas que o púlpito é preto são muito mais legais, o design prefere. Só que é o seguinte,